toda endometriose profunda é considerada grave? Então esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Bom, tradicionalmente essa endometriose profunda tem que ter 5 milímetros ou mais. Ou seja, tem um profundo assim para ser chamada de profunda. Se estiver numa região que não acomete um órgão muito importante, uma estrutura muito importante, não necessariamente essa mulher tem algo grave. Então ela pode ter uma endometriose profunda e ser assintomática, por exemplo. Ela vai ter dificuldade para engravidar? Pode ser que sim, pode ser que não. Ela vai ter dor? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando a gente faz a comparação, a superficial, ela tende a dar menos dor e menor dificuldade para engravidar. Mas não é uma verdade absoluta. Pode ser que você tenha uma endometriose grau 1, mínima, leve, superficial, mas que você tenha uma dor incapacitante e que você tenha uma dificuldade muito importante para engravidar. Talvez porque o processo inflamatório seja, de uma certa forma, microscópico. Existem processos, mesmo que superficiais, inflamando a região de trompa, de ovário, do próprio endométrio tópico, e isso pode dificultar engravidar. Também é verdade que, às vezes, a gente se depara com uma endometriose grau máximo, mas que não está cometendo a trompa e que não está cometendo o ovário propriamente. E de repente essa mulher não vai ter dificuldade para engravidar. Então, cuidado com os extremos. Eu gosto de falar uma frase que é muito importante para mim, faz todo o sentido, que é: não existe endometriosezinha. Não menospreze uma endometriose, exatamente para você não falar, eu só tenho endometriose grau 1 ou eu só tenho uma endometriose superficial. O que isso significa? Talvez nada, talvez signifique algo muito grave. Eu tenho uma endometriose profunda, isso é muito grave, eu tenho que sair correndo para operar. Não é uma verdade isso, exceto se estiver acometendo ureter, que é o caminho entre rim e bexiga. Por quê? Porque se acometer o ureter, pode estreitar o ureter, você pode inclusive perder o rim. Se estiver acometendo apêndice ou se estiver acometendo intestino de forma mais importante, já quase fechando o intestino, principalmente os intestinos, o intestino delgado, que é o intestino mais fino, um intestino mais alto. Mas normalmente vai acometer de forma mais superficial o intestino, é chamada de profunda, mas não vai acontecer nada e você vai acompanhar. Porque o que acontece? Se você considerar que toda endometriose profunda precisa ser operada, é uma enormidade de mulheres que terão que ser operadas e a gente tem que sempre considerar. A cirurgia traz riscos do operatório e do pós-operatório. E o pós-operatório pode, inclusive, você não tinha dor importante, você não tinha aderências importantes, eventualmente você passa a ter. Ou numa situação mais grave, você realmente acometeu o intestino dessa paciente, ela pode ter uma complicação infecciosa, ela pode se formar uma fístula, então tem uma série de problemas que o ato cirúrgico em si pode levar. Eu estou falando tudo isso não é para assustar, é simplesmente para, não vamos menosprezar uma endometriose mínima, não vamos levar em consideração a palavra profunda como algo sempre grave. Não é grave, na maioria das vezes, ainda bem, tá bom? Obrigado pela pergunta, eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a isso, por favor, nos envie.